dia. Vamos lá? Hoje tem uma boa notícia e uma notícia ruim. A boa é que acaba hoje. E a ruim é que ainda tem uma aula, né? Para vocês me aguentarem. Que bom, obrigado aí. Mas é pela amizade, né? Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa noite em paz, por esse novo dia, pela oportunidade de estar aqui reunido entre irmãos, principalmente para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, que eu possa ser o instrumento, através do Espírito Santo, para trazer algo que edifique as nossas vidas, que nos faça crescer. Abençoa cada um dos presentes, dando o entendimento e o desejo de conhecer cada vez mais a Tua Palavra. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos para a nossa última aula, que tem como título A Queda do Homem e a Esperança de Redenção, fechando esse ciclo, né, do nosso curso de Antropologia Bíblica. Passamos pela origem do universo, da vida, do homem, a criação do homem propriamente, na semana passada a natureza do homem, dividido em 3 ou em 2, né? Aí a gosto do freguês. E hoje a gente vai para esse momento trágico, mas que envolve uma esperança também. Quem tem dúvida, quem gostaria de fazer alguma pergunta sobre tudo que a gente viu, né, anteriormente, ou seguimos adiante? Os nossos adolescentes e pré-adolescentes se preparem, né? Enzo sentou lá atrás, mas eu estou lhe vendo. E a gente tem perguntas. O Chesterton, ele tem uma frase que eu até já disse para vocês, que eu gosto, porque ela, de forma metafórica, fala muito do que a gente tem hoje, né? Restos de um naufrágio jogados na praia. A gente não sabe como era o navio, não sabe qual era o tamanho, sabe que era maravilhoso, né? Se a gente for olhar para o Éden, né, que é o paraíso, era um mundo perfeito. Mas esse mundo, ele foi destruído, né? Aqui na ilustração de Chesterton. Chesterton, ele é um escritor inglês, jornalista também. Ele é contemporâneo lá de C.S. Lewis, de Freud, né, dessa galera ali do início do século XX. Fim do século XIX. Ele era ateu e se converteu, então ele consegue até sempre ter um olhar diferente. E é isso, o que a gente tem hoje, a gente não consegue discernir plenamente, porque são restos de naufrágio, né? Algumas coisas sim, a gente consegue enxergar que era do paraíso, tem outras coisas que a gente fica em dúvida se era, se não era. Ou tem coisas que estão imperfeitas, né? Uma delas somos nós. Esse é o mundo caído. Entender o que é a queda do homem e suas consequências é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras. Sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Então hoje a gente vai ver o seguinte, que a queda realmente é triste, é um momento trágico, né, da humanidade, mas ela abre uma porta para a redenção, né? E a Bíblia, ela começa aqui, né? Começa com a queda. Então, a Bíblia existe só para resolver o problema da queda, né? Então, se a gente for
olhar qual o propósito da Bíblia, a gente sabe, né, que é Deus apresentar o plano de salvação, plano de redenção da humanidade por conta da queda. Então, a queda abre essa porta. E nós vamos estudar em dois capítulos de Gênesis, que é o 2 e 3, mas eles não são textos de entendimento óbvio, né? Aquilo que a gente já debateu aqui, literal ou metafórico. Mas, ao contrário do capítulo 1, né, e um pouco do capítulo 2, a gente tem um entendimento que a gente aqui é mais literal. Né? Então, nós vamos percorrer os textos de uma forma, até com um olhar mais de que aquilo é realmente o que aconteceu. E aí eu precisei escolher as batalhas que eu poderia lutar, né? Então tem batalha que eu vou deixar de lado, e aí quem sabe em outro momento a gente vai entrar nisso, ou com outro professor, ou vocês vão lá estudar. E a queda foi um evento, então, factual, ou seja, aconteceu de fato, e histórico. Ou seja, ele está na história da humanidade. E os textos que citam a queda, né, o Gênesis 3, 1 a 24, depois está lá em Romanos 12 a 21, 1 Coríntios 15, 21 a 22, 1 Timóteo 2 a 14, se vocês forem lá, vai falar de alguma forma da queda, sendo que tudo no Novo Testamento, tudo é Paulo, né? E aí ele fala realmente de uma forma... como um arquétipo, né? Aquilo é a base para aquilo que Paulo vai falar, né? O velho homem, né? O novo homem. Mas antes da gente cair, né? Entrar na queda, a gente vai falar do paraíso. Quer explicar o que é o paraíso? Ele está... É uma boa resposta. Agora, aí você está pegando o jeito de Heitor, né? Heitor gosta de... Mas hoje, enfim... Era um professor de filosofia. Professor, o que é a morte? Eu disse, eu nunca morri. Era um professor que tinha lá na Facete, logo do início. Aí você está tendo um olhar para o futuro. Sim. Como eu não conheci, né? Só louvando, né? Tocando. Meu menino diz que não tem escola, né? Escola bíblica. Vai ter que... eu digo sempre que a gente tem que fazer uma listinha, né? O que é que vai... Enzo, o teu escapou, viu? Mas vai chegar a sua vez. Mas eu estou brincando, viu, Enzo? Não fique nervoso, não. Eu coloquei aqui, era uma vez, como acontece nos contos de fadas. Lá no Gênesis, capítulo 2, 8, 9, 15, 17, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, esse é o texto de Gênesis que descreve o Jardim do Éden. Como eu disse, vai aparecer em outros textos, até acredito que Ezequiel também. Então, o Jardim do Éden, como a gente já viu, era um paraíso com rios, 4 rios, né, aparecem na descrição, fauna e flora abundantes, 2 árvores especiais e a presença de Deus. Que eu acho que esse é o grande diferencial do paraíso, né? Que nesse paraíso também que Kécio descreveu, diferencial é a presença de Deus, inclusive para tirar as dúvidas, né? Alguns teólogos, eles até vão traçar um paralelo entre o Jardim do Éden, por exemplo, e o Templo de Salomão, né, que é um espaço sagrado, que é onde Deus está, é sagrado, né? Ou seja, existe a santidade, existe... Então, essa é a principal característica do Éden, a presença de Deus. E aí, eu coloquei um pedacinho do céu, né? A gente vai encontrar essa descrição de Gênesis em Gênesis 2:8, Ezequiel 28:13, 31:8, falando sobre o Éden. Outro aspecto que a gente extrai do texto bíblico é que Adão e Eva eram puros. Alguns colocam inocente, né? Eu acho que eles, porque inocente no sentido de não saber das coisas, não eram, né? Eles sabiam. Mas eram inocentes moralmente, né? Ou seja, eles não tinham pecado, então eles eram inocentes. Então, eles eram puros, eles viviam nus e não sentiam vergonha, obedientes e tinham comunhão plena com Deus. Eles viviam em santidade, sem pecado. Ou seja, eu queria sempre que a gente tivesse atenção a isso. Viver em santidade é não ter pecado, né? E esse é o desafio nosso, no nosso dia a dia. A santidade deles, entretanto, era não confirmada, pois não havia sido posta à prova. Ou seja, havia potencialmente a possibilidade deles não serem santos. Porque Deus criou assim, né? Eles têm a imagem e semelhança de Deus. Viviam como nós também, sob o conceito de obediência por escolha. Aquilo que chamamos de liberdade. Alguns chamam de livre-arbítrio, né? Eu não entrei nessa para não fazer a briga aqui. Mas porque o conceito de liberdade é mais próximo da gente, né? E a liberdade é algo intrínseco a um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então, eles tinham essa no Éden, até aqueles que não defendem o livre-arbítrio depois, mas no Éden havia um livre-arbítrio. E a liberdade, o conceito de liberdade, a gente normalmente entende ele equivocado, né? A liberdade é fazer o que eu quiser. Liberdade mesmo é fazer aquilo não fazer aquilo que eu quiser, né? Assim, porque se é algo que vai fazer o mal, né? O que vai trazer algo ruim, então a minha liberdade é de não fazer, mas o que se põe aí fora, né? No mundão é a liberdade de fazer tudo. Não é isso. E aí no Éden havia isso, né? Esse conceito estava posto. Então, no primeiro teste, a santidade de Adão e Eva, ele não havia sido provada. E no primeiro teste, eles não passaram na prova. E aí a gente vai para a tentação. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Amanhã a mulher deu umas explicações, né? Aí eu dou um pulinho aqui. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:1 e 4:5. Então, a serpente, ela é perigosa. E a serpente é Satanás. Se você não sabia, né? E a gente vai ter a convicção disso em Apocalipse, né? Apocalipse 12, 7 e 9 diz assim: houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O dragão lá e os seus anjos. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, a serpente é Satanás. A queda do homem se desenrola dentro de um contexto maior, que é a batalha cósmica entre Satanás e Deus. Ou seja, ela aconteceu lá no céu e ela continua acontecendo até hoje. Toda vez que nós somos tentados, é uma batalha cósmica. É uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Só que já existe um vencedor nessa batalha. Vocês sabem quem é? Espero que sim, né? É Deus, né? Na verdade, a gente não sabe aonde Satanás, onde Lúcifer, né? Como ele ganhou essa convicção de que ele poderia ganhar essa batalha. Mas ele trava essa batalha. Então, quando chega ali no Éden, em Adão e Eva, é dentro desse contexto, que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Pode ir. Isso é uma boa pergunta. É uma das que a gente vai anotar e perguntar a ele, mas como eu disse, é uma boa pergunta, mas é uma criatura dele, era um anjo, né, que caiu. Mas justamente dentro desse contexto de livre-arbítrio, né, de ele poder fazer a escolha, né, e fez. E está aí, até o momento que Deus vai derrotá-lo. Né? E ele continuará, que é uma morte eterna, né? Ele vai para o fogo eterno. Então, assim, só no céu que a gente vai ter as respostas plenas para isso. Satanás já havia desejado ser como Deus. Aí a gente vai ver o texto de Isaías 14, 14. A relação de Deus é individual com cada um de nós. O teste de obediência é com cada um de nós. A gente vai ver mais na frente, até superficialmente, ele faz isso com Adão e Eva, mas ele faz isso com Jó diretamente, né? Assim, ele vai fazer com Jesus. A questão é, você entra na dele ou não, né? E Adão e Eva caíram. Né? Jesus, ao contrário, ele não caiu. Então, ele tem um papel nesse contexto todo. É irrelevante. Sim. Isso. O problema nosso é esse. Você trouxe o ponto principal, que é o tempo de Deus não é o nosso. Então, para ele é isso aqui, né? Caiu lá e a batalha dele é como se fosse no outro minuto, né? Porque Deus não tem tempo, ele é eterno, né? Mas vamos lá, que a gente tem um caminho aqui para percorrer. Como você cai? Aí é o texto de Isaías, né? Falando da queda de Lúcifer, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã,
filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Ou seja, Lúcifer, um anjo poderoso, era a estrela da manhã. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Esse é o destino de Satanás, né? Então, isso aqui é uma descrição desse momento lá no céu, né, que a gente não sabe totalmente como foi, mas ele tinha uma importância. Então, Satanás é essa figura aqui. A abordagem inicial de Satanás foi para causar dúvida, né? Foi para enganar, não para negar ou confrontar. Ou seja, ele inicia sempre sutil. Então, ele faz um questionamento a Eva e ele já distorce a ordem de Deus. Então, ele já diz assim, Deus não permitiu comer de nenhuma árvore, né? Mas aí Eva vai dizer... E aí Eva já não consegue reproduzir tudo, né? Ela diz, não, ele não permitiu comer da árvore no centro do jardim, né? Já não diz nem qual é a árvore. E tinha uma outra árvore que Deus permitiu e ela também não cita, né? Apega a verdade dá uma... Exato. E dependendo da reação, e aí é isso que acontece, então, a primeira abordagem dele, inicial, é isso, causar dúvida. Ele joga um negócio e vê se cola. E acontece com gente do mesmo jeito. Né? Será que isso é ruim, é bom, tal? Desconstruir. Exato. E aí você começa a viajar, como quiser. E é isso que Satanás faz, né? Satanás, né, quando percebeu a insegurança da resposta de Eva, né, ela não foi precisa. E nem foi... Ela foi receptiva. Né, porque ela podia reagir imediatamente. Porque nós estamos falando de dois seres, Adão e Eva, que se relacionavam com Deus. Que Deus era presente. Né, diferente até... de nós, que ele é presente, mas se a gente buscar essa relação, né? Lá não, era uma presença, não posso dizer física, né? Mas era perceptível, né? Física. O final da tarde. Ou seja, e o Éden, é como eu descrevi lá no início, é como existia o mundo, a terra, e tudo, e Deus... Quando criou Adão e criou Eva, ele pega e cria um espaço, porque ele diz, eu vou conviver com vocês aqui. Porque era a semente os dois seres humanos que iam transmitir para a humanidade que existe um Deus, que ele é perfeito. Né? Era o projeto inicial, o plano A, né? Era esse. Então, quando ele percebeu a insegurança da resposta de Eva, ele foi mais ousado. E aí desmentiu Deus. Certamente não morrerás. Né? Transmitiu a ideia de que a ordem de Deus era baseada em egoísmo. E, portanto, castradora. Sugeriu a Eva que seria bom para ela ser como Deus. Então, na resposta lá de Satanás, ele já vai dizer... Primeiro, vocês não vão morrer, na verdade, Deus está querendo esconder o jogo para vocês, porque se você comer, você vai... E não é assim. Já não tinha dado certo com ele. Mas eu vou levar mais uns comigo, né? Essa pergunta... que a gente faz, por que então Deus não destruiu Satanás logo, né? Que é uma das que se colocam sempre, mas é a mesma coisa, vai para o sofrimento, né? Por que Deus não acaba o sofrimento? Aliás, aí pensando por outro lado, e por que Deus não acaba logo com a humanidade? Né? Porque nós somos impuros, né? Nós somos esse que tropeça aqui e cai acolá, né? Como dizia o hino, né? Vive assim, né?
Então, simplesmente ele poderia, mas é porque a gente viu lá na aula, né, ele é eterno, mas ele é amor. Então, é uma relação, é como se ele estivesse apostando todos os dias, não, vai dar certo, vai dar certo. Assim, aí já estamos humanizando Deus, né? E aí, fechando essa parte da tentação, é o problema do não. Quando nos deparamos com o não, em vez de pensarmos como Deus é bom e nos ama, nós pensamos, se Ele me amasse, Ele me deixaria fazer e ser o que eu quisesse ser, o que eu quisesse. Né? Então, a gente vive, os filhos, né? A gente sabe disso. Diga não, para você ver que a tendência é tentar fazer o contrário. Né? Então, e para a gente vale a mesma coisa. Normalmente a gente não entende que às vezes uma disciplina, às vezes uma limitação. Aqui no caso era não pode comer a árvore, o fruto dessa árvore. O não aí é que vai... Eita, por que não? Né? E é por aí que o Satanás foi. Né? Se é proibido, tem alguma coisa por trás. Né? Na sabedoria infinita de Deus, um não é um reflexo de sua bondade e do seu desejo pelo nosso crescimento. Então, a gente só tem que entender isso, né? Que se é um limite, se é um não, né? Se vem de Deus, é para o nosso bem. E aí vamos para a queda. É difícil a gente ir literal mesmo, né? Porque até a tradução disso pode ser uma distorção, né? Então eu evitei. Hoje a gente não vai tocar exatamente. Agora, algumas coisas sim, é nítido, né? O que é realmente o que... A gente vai dar uma... Ai, Zari, você vai fazer isso comigo. Em pleno power human. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. Essa é a queda. Aí nós vamos falar primeiro da árvore, depois vamos falar do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que vocês acham que seria essa árvore? Alguma... Pedro? Levantou a mão? Não. Enzo já fugiu. Ó. Toda vez ele faz isso. Estava na escala, né? Tá bom, vou ajudar vocês. Para entender o significado da árvore, a ênfase deve ser na oportunidade que ela representava, e não em suas qualidades próprias e do fruto. Ou seja, não estou dizendo que é isso, mas tanto poderia ser, não beba da água daquele lago ali. O que Deus disse, só que ele disse, não beba dessa árvore aqui. Mas ele podia ter colocado qualquer outra coisa. Então, o que a gente tem que olhar no texto é a oportunidade que essa árvore representava, ou seja, desobedecer a Deus. Que é a mesma coisa quando diz, quando Deus coloca num dos mandamentos algo que você diz, e precisa mesmo isso, né? Ou na lei moral, né? Mas é o sentimento. Isso. Então, a árvore vai representar isso. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal vai representar isso. Assim, aquela árvore essencialmente boa representava a possibilidade de um conhecimento potencialmente ilimitado, a independência de Deus.
Né? E o fruto? A gente não é maçã, ou pode até ser, né? Podia ser uva também, podia ser romã, né? Que lá para eles romã é a fruta, mas jaca não era, né? Jabuticaba também não, porque disse que só existe no Brasil, né? Mas seria mais para romã, né? Porque lá é o que dá, né? Então, mas na Bíblia não diz qual é a fruta. Mas isso também não tem importância nenhuma, porque ela não tinha qualquer propriedade mística. Só era um fruto de uma árvore proibida. Então, a gente entender isso, que vale qualquer coisa que Deus diz, ó, não toque nisso, não faça assim, não, né? É um conceito mesmo. De forma muito significativa, é um texto que eu trouxe integral, né, de Daniel Conejeiro. De forma muito significativa, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava a árvore da vida, cujo fruto o homem tinha permissão para comer. Portanto, o caráter da escolha moral era muito claro. O homem foi convidado a escolher entre obediência e desobediência, entre vida e morte, entre bênção e maldição, entre depender de Deus e se rebelar contra ele. Então, potencialmente ali estava isso. O Adão e Eva santos, sem teste. E tinha um teste. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no momento que foi testado, né, eles sucumbiram. E eles tinham condições de resistir. Porque eles tinham vida em comunhão com Deus. Né? Talvez a gente até consiga ter mais argumento de dizer, mas não, né, faltou o toque do Espírito Santo. Mas eles não, eles tinham comunhão com Deus. Então o pecado original é comer o fruto de uma árvore proibida, desobedecendo a Deus e cobiçando o lugar dele. Porque no texto lá, a serpente ela vai induzir a isso. Né? Ela diz, o problema dele proibir é que se você comer, você vai ser independente. Né? Você vai conhecer o bem e o mal. Então tem uma ideia por trás ali. Né? Mas pode ser o prazer, pode ser a riqueza, pode ser tantas outras coisas que é o que nos atrai para o pecado. Né? Não sei. Cada um de nós vai ter o nosso ponto fraco. Não duvide disso. Cada um de nós tem um ponto fraco. 1, 2, sei lá. Que tem uma inclinação para aquilo. Né? Você vê, o cara que mata. Ele mata que nem sente. O estelionatário. É uma coisa assim que você fica impressionado. A criatividade, a capacidade de montar um negócio para enrolar as pessoas, que ele poderia ter a mesma inteligência para fazer um negócio honesto. É uma inclinação. E o diabo ele não vai tentar naquele que você não vai cair, não. Ele vai tentar naquele que você tem uma porta ali, tem uma trinca. O ser humano caiu de seu estado original de santidade e se tornou impuro e imperfeito. Por isso, o advento do primeiro pecado é chamado de queda. Então, ele estava num patamar e ele caiu. Né? Se eles não tivessem desobedecido, a gente estava no paraíso, né? Hoje. Mas Jesus prometeu que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Para o ladrão lá da cruz. A gente vai... Sim, não, mas tudo bem, isso. E vamos chegar nesse ponto e detalhar um pouquinho. Então a queda é isso. E aí, então, nós passamos pelo paraíso, pela tentação,
pela queda e agora pecado. Agora, meus queridos alunos, né, Davi, Felipe, Pedro, eu esqueci teu nome. Malu. Por que vocês? Né? Diga. É porque só vocês respondem, os outros ficam tudo calados. Vocês não estão tendo um bom exemplo, né? Mas o que é que vocês acham? O que é pecado? Algo que não agrada a Deus. Malu? Não, não é eles não. Eles não sabem. Pedrão. Tá bom. Então vamos lá. O profeta Jeremias, lá Jeremias 2:22, diz assim: o profeta Jeremias descreveu o pecado da sua geração como uma mancha que não podia ser lavada. Vocês que lavam roupa, né? Que já tiveram uma mancha que não conseguia tirar, né? Não tem o... Como é que tira a mancha? Vanity. Jeremias 2:22. Isaías lá 1:16-20 fala de um tira-mancha. Né? Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. A gente canta, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, essa mancha, né, ela só é lavada no sangue de Jesus. E essa queda, e esse pecado, e o nosso pecado também só é lavado no sangue de Jesus. E que foi escrito no próprio coração do povo por um estilete de ferro. Ou seja, para deixar marcado, não tira. Então, é como Jeremias chama o que é o pecado. O apóstolo João afirmou: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, que é desobedecer a Deus. Né? Para Augustus Strong, pecado é inconformidade à lei moral de Deus, seja por meio de atos, disposição ou estado. Ou seja, não precisa fazer nada, basta estar no lugar errado, está pecando. Basta pensar, está pecando. E se fizer, pronto, aí consumiu completamente. Mas só o ato de pensar já é pecado. Se vai de encontro à lei moral de Deus. Pecado significa transgressão de preceitos ou normas. Rebelião. Nós vamos trabalhar muito sobre rebelião. Cometer um erro ou errar o alvo, praticar o mal. Independentemente de ser por engano ou por propósito, ou de ser direcionado ou não contra Deus. Ou seja, mesmo que não seja algo, estou fazendo isso contra Deus, mas faça com o próximo, faça consigo mesmo. Né? Se é errado, é contra Deus. E aí, o que vocês acham? O que Adão e Eva fizeram de tão ruim para provocar uma resposta tão drástica de Deus? Dentro desses conceitos de pecado, né? Felipe? Pecaram. E, além de tudo, eles são precisos. Deu uma tergiversou, né? É igual Deus, onde está Deus? No universo, né? Mas tá bom, vamos lá. Pedro quer complementar, Malu?
Não, por que que eu faço pergunta para vocês? Primeiro que vocês já viram que os adultos não respondem nada, né? E segundo é que foi Rogério que pediu para eu fazer isso, sabe? Então, se alguém tem culpa, é culpa de Rogério. É. Ao comer de forma ilícita da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tentou declarar sua independência. Ele pensou que podia tomar o lugar de Deus. Então, o pecado de Adão e Eva não é só comer o fruto de uma árvore proibida, não. É muito maior, né? E a gente vai aprofundar isso aqui. Então, e no extremo, no limite, era tirar Deus da história, tirar Deus da vida deles. O pecado, como rebelião, é fortalecido pela palavra pecha, cuja tradução significa transgressão, que abrange o ato de ir além dos limites estabelecidos por Deus. A essência do pecado é um ato de rebelião. Então, perceber isso, né? Não é só não fazer o que Deus disse, mas em si era uma rebelião. Né? Eva foi contaminada pelo pecado antes mesmo de comer o fruto, né? Porque que aí mostra o nível de consciência que tinha e do nível do potencial de dizer não. Né? Eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus, então eles tinham um nível de consciência, sim. Mas aí, quando a serpente dá uma distorcida lá, ela entra na coisa e já não responde do mesmo, né, jeito que poderia. Aliás, poderia ter dito só, não quero conversa. Deus disse assim, né, eu não posso comer. Não poderia? Ela tinha a opção. Mas ela, antes mesmo dela comer, ou seja, o ato, né, que a gente diz que o pecado, a queda foi ali, mas ela já tinha pecado. Porque a própria texto bíblico diz que ela já pensou assim, se eu comer, eu posso ser mais do que Deus, eu posso me livrar de Deus. Né? Adão, que é tão responsável quanto, né, não ofereceu qualquer resistência, simplesmente comeu. Porque ele poderia dizer, né, ele era uma pessoa autônoma, né, ele não era subserviente a Eva, nada disso. Ele pode dizer, não, você comeu, agora se resolva com Deus, eu não vou comer. Mas é assim, a todo mundo. Todo mundo faz. Todo mundo sonega imposto, todo mundo faz isso, todo mundo. Mas e você? No Gênesis ali eu não vi, não. Tem, né? Agora eu entendi o seu raciocínio, né? Ela ainda teria uma desculpa, dizer... assim, eu estou dizendo, os dois eram conscientes. Né? Eles poderiam resistir. Eles tinham o instrumento para resistir. Como todos nós, eles tinham. O inocente era se não soubesse que aquela árvore, comer daquela árvore iria causar um problema, aí eles eram inocentes. Mas eles sabiam e eles se relacionavam com Deus, então é uma queda consciente, né? E irresponsável, né? E no caso de Adão, ele tinha um papel também. Sim, não, mas a coisa está aí, né? Assim, não é para ser uma coisa simples, né? Talvez não, né? Porque a árvore da vida é lá. E aí, assim, tem uma discussão, né? Que é uma discussão assim, que a morte existia fora do jardim.
Aí é uma discussão, não estou dizendo que é assim. E dentro do jardim ela não existia porque tinha a árvore da vida. E é o que Deus vai falar quando ele expulsa, ele diz, vamos tirar daqui, porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão ter vida eterna. Eles têm vida eterna. Então, a árvore da vida, eles podiam comer, e eles eram eternos, porque eles podiam comer, e a árvore da vida estava do lado da árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim, é muito complexo aí. É melhor a gente pegar as ideias, né? Os conceitos. Os pecados mais óbvios de Eva, então, primeiro é a desconfiança, porque a serpente coloca isso, né? Uma desconfiança ali, duvidar de Deus. Aí a cobiça, porque diz, o texto diz até que Eva viu que a fruta era boa aos olhos, bonita. E também, mais do que isso, né? Poderia dar a ela algo que ela não tinha, né? Ser independente de Deus. Outro é o rebelião e a outra é dissimulação, porque na sequência eles vão se esconder, achando que poderia, né, se esconder de Deus, e depois começa a culpar, né, que é o que a gente sabe fazer melhor, né, arranjar desculpa, né. E, assim, que eu acho mais forte aqui é isso, que Adão quebrou uma aliança com Deus. Há essa defesa de que ali, antes dele colocar, ou quando ele colocou Adão e Eva no jardim, Deus faz uns... igual ele faz com Abraão, igual ele faz com vários patriarcas, né? Ele cria alianças, né? Deus ele firmava sempre isso. E com Adão ele faz a mesma coisa. E se você não comer da árvore, né, você vai ter isso, né? Ele dá uma obrigação e faz promessa. Isso, no contexto da Bíblia, é uma aliança. E Adão quebrou a aliança. Ou seja, ele traiu a Deus. Assim, eu estou insistindo nisso porque é para a gente entender que não era um pecadozinho simples de comer a fruta, né? Mas eu acho que todo mundo já entendeu. Tudo que estava... como diz o provérbio, né, que de tudo que se tem que cuidar, cuida do coração, né? Porque de lá que vem o coração, ele está falando né, da nossa capacidade de entendimento. Eu pulei? Pulei, né? A liberdade que Deus deu ao ser humano para cumprir o seu propósito divino foi usado para se rebelar contra ele e seus propósitos. Então, Deus deu essa possibilidade, mas ele usou isso contra Deus. E aí, castigo. Aqui eu vamos passar por vários textos, porque tem vários castigos, né? Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não vou me aprofundar na serpente não, mas é uma serpente diferente aí, né? Porque ela tinha um entendimento aqui. Né? Tudo bem, vamos dizer que ela foi possuída pelo diabo, ela não é propriamente o diabo, porque é um ser que, tanto é que Eva foi lá conversar. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, mas ela tem um castigo, né? A mulher, isso Deus, né? Ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Inclusive, essa última parte aqui é a mais polêmica, né?
que tal, até eu vi agora, está fazendo o curso lá com o pastor Fernando, né? Que seria aqui a origem do machismo, né? Essa coisa do homem se achar dono da mulher. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E aqui a gente normalmente tem a tendência de achar que o castigo é trabalhar. Não, mas já tinha trabalho, né? Deus mandou plantar, mandou cuidar, dominar e tal, tinha trabalho. Mas ter filhos, tudo isso estava lá. Então, ou seja, também não é sexo, né, o pecado, nada disso. Mas não tem mais prazer no trabalho. Por exemplo, no limite, escravidão. Né? A pior coisa que a humanidade já fez, fora essa, né, em relação a Deus, foi a escravidão. É o limite do que um ser humano e o pior tipo de trabalho que pode existir, né? Que você não tem opção, né? E também ainda ela lhe dará a terra, né? Lhe dará espinhas e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 1, 18, 19. Então, é um texto lá depois da queda, né, depois de comer o fruto. Então, tem castigo para a serpente, castigo para a mulher e castigo para o homem. E castigo para a gente também. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem, conhecendo o bem e o mal. Se não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, ele tira eles do jardim para não comer da árvore da vida. E para pagar o preço lá fora, né? Então, o castigo para Adão e Eva. Vergonha, né, de cara, foram se esconder, foram, né, já viram que estava nu, já não se sentiu mais no nível de conversar com Deus, né, ou seja, perderam a santidade. Sofrimento, né, aí seja para ter o parto, né, e aí provavelmente não é a dor do parto, é todas as complicações que um parto pode ter, né, expulsão do paraíso, e separação de Deus. Eu acho que não tem coisa pior do que essa, né? A separação de Deus. Que é a morte espiritual, que a gente vai falar agora. Então, para eles é uma transição de um estado de pureza, né, de uma inocência moral, ou seja, eles eram santos porque não tinham pecado, retidão e obediência a Deus, para um estado de culpa, separação e morte. E a morte é uma morte física, não naquele momento, mas gradual. Aí tem aquela coisa, né? Eles já morreram, eles já eram mortais ou eram imortais? Né? Então, uma tese é que eles eram imortais por estarem no jardim, e a partir dali eles perdem o direito, porque eles são tirados do jardim. Né? E aí eles vão morrer. Adão é com 800, 900 anos. Tantos anos, é o que está na Bíblia, né? A morte espiritual, aquilo que Ari vem insistindo, né? E é o mais importante para a gente, né? É imediata, ou seja, eles perderam a comunhão com Deus, aí tem a morte espiritual, e aí eles, em tese, só vão, e é a coisa, né? Eles vão estar no céu, mas aí Paulo vai dizer lá que a morte de Jesus, ele pega e retrocede, né, a todos os que antes, né, a gente vai ver um texto. Sim.
Já derrama o sangue, sim. Sim. Bem lembrado. São ali, sim. Muito bem lembrado. Então, no próprio, ao vestir Adão e Eva, Deus sacrifica um animal. E a morte eterna, que foi remida pelo sacrifício de Jesus. E para a humanidade? E aí Adão representando um arquétipo. Desde a desobediência no jardim, o pecado disseminou-se pelo mundo, trazendo consequências cada vez piores. A terra foi feita maldita e a natureza se tornou hostil ao homem. A gente viu lá no texto. A queda não destruiu a imagem de Deus no ser humano, mas a contaminou e manchou. Então, para nós também, a mesma coisa. A morte física, a gente morre, né, por conta disso, a gente não come da árvore da vida. A morte espiritual, né, você sem Deus. E a morte eterna, que também foi remida pelo sacrifício de Jesus. As duas primeiras são essa da nossa vida aqui, né? A outra é o pós-morte física, né? Sim. Desde que eu aceite, né? Que é o que dá vida espiritual a nós. Quem não aceita Jesus como Salvador está morto espiritualmente. Está vivo fisicamente, né? Mas está morto espiritualmente. E a vida eterna, que é outra coisa, né? E aí, a polêmica, né? Culpa herdada para os seres humanos. O pecado de Adão foi imputado a todos os seres humanos. Pode parecer injusto, mas essa foi uma decisão divina. Porque há uma argumentação, mas a gente paga pelo pecado de Adão e Eva? Mas é porque não há um consenso de uma explicação para isso, mas é o que está na Bíblia, né? E não só o sofrimento, nem a morte, não é isso não. É o pecado deles está na nossa conta também. É a culpa herdada, né? Mas a morte de Jesus também foi injusta. Então, o fato de a gente receber uma culpa pelo que a gente não fez, mas também a gente recebeu uma graça também pelo que a gente não fez, né? Mas Romanos 12, vamos ler aqui, Romanos 5, 12, 14 e 19. Sim. Patrick, quer falar? Cássio. Não, era Rogério perturbando você. Então, a culpa é herdada e a corrupção é herdada. Essa aí a gente se identifica mais, né? É a natureza pecaminosa, tendência ao pecado. O Salmo 51, 5 vai dizer isso, né? Que já no ventre da minha mãe, né, eu já sou um pecador. E Romanos 7, 18 também vai complementar isso. Aqui eu acho que não tem dúvida, né? Romanos 7, 18, que foi o texto ali, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Paulo dizendo isso, ou seja, essa natureza pecaminosa. Terminando, a esperança de redenção. Aí vamos para Paulo também, né? Romanos 5, 19 a 21, diz assim, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, ou superabundou a graça.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É só Paulo, né? Para escrever um negócio desse assim. Então, há esperança. Então, no Éden, Deus fez a promessa de que da mulher nasceria o Redentor. Quando ele fala a mulher que é do descendente, né, da mulher, haveria aquele que iria ferir a cabeça da serpente. E ali é a primeira sinalização que vai vir um Redentor. A queda do homem mudou o curso da história, mas também se tornou o pano de fundo para Deus demonstrar seu amor para com a humanidade. Ele poderia ter desistido ali. Ele poderia ter desistido ali. Como ele poderia ter desistido, né, lá quando Satanás se rebelou, ele poderia simplesmente exterminar. Né? Mas é uma característica de Deus, né? Ele está ainda apostando. Quando criou, ele já tinha um plano. Ele já sabia. Não podemos nem comparar, né, o entendimento dele finalizando, né? O único problema do mundo é o pecado. O resto é consequência. Se você sente dor, se você tem angústia, se você... O que for, né? O problema não é aquilo, é o pecado. Isso só é consequência. Satanás, a serpente, continua tentando a cada um de nós diariamente. Da mesma forma que fez com Adão e Eva, fez com Jó, com Jesus e com todos os heróis da fé. Eu gosto sempre de lembrar da experiência de Jó. Né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Né? É o testemunho do próprio Deus dizendo assim: viste meu servo Jó? E aí Satanás diz a Deus: é só porque também você dá tudo para ele. E aí ele diz: não, tire. E aí vai, né? Perde tudo, perde os bens, perde a família e, por fim, perde a saúde. E eu sempre penso que é uma aposta que Satanás faz todo dia conosco, né, com Deus. Assim, ele vai cair. E às vezes vem uma doença, às vezes vem, né, uma crise, não sei o quê, e a gente fica, né, se afastando de Deus, e aí quem está ganhando? Satanás. Ele não desiste, viu? Infelizmente. Mas maior que está em nós, né? É preciso beber da água da vida, ou comer da água da vida, para ter a vida eterna. E aí, não fisicamente, né? Mas só tem a vida eterna quem bebe da água da vida, né? É isso que Jesus disse para a mulher lá no poço, né? Você pediu água, aí ele disse: se você soubesse a água que eu posso te dar, você nunca mais teria sede. E ele diz a mesma coisa para cada um de nós, né? Se você beber da água que eu lhe der, né? Há um rio, né, que corre do trono de Deus, né? É uma água que traz vida eterna. Somente quando compreendermos as consequências do pecado em nossa vida diária, entenderemos a importância de sermos restaurados à imagem de Cristo e poderemos influenciar nossa igreja e a comunidade onde vivemos, segundo o propósito de Deus. Para terminar, 2 textos. Sempre Paulo aí, né? Romanos 6, 22, 23, depois 2 Coríntios 7, 1. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, a nossa santidade é isso, é não pecar, não se deixar levar pelas tentações, não cair. E é um processo, né? Alguma dúvida? A gente está terminando o nosso ciclo. Para mim é um alívio grande. Foi o maior desafio que eu tive na vida Quer dizer, na vida, tinha umas provas de cálculo na faculdade que fazia virar a noite, né, estudando, né? Mas foi, porque envolve falar de algo que é muito maior do que a gente, né? Eu nunca gostaria de levar vocês para um caminho que não é o que Deus quer, né? Assim, trazer ideias ou defender alguma coisa que... Mas, graças a Deus, estamos terminando hoje. Né? Obrigado pelas palavras, mas sempre a glória é de Deus, né? E assim, foi para mim uma experiência, né, tão difícil, mas tão proveitosa nesse sentido, de sentir Deus conduzindo sempre, né? E eu estava muito empolgado para hoje, porque eu acho que a gente poderia ter uma forma de edificar, né, as nossas vidas. Vamos terminar, então. O pastor Rogério saiu, né? Então, Ari, você poderia agradecer, por favor?